Boa noite, bem-vindo ao programa Quinta à Noite 2015. É o ano que marca a passagem dos 40 anos da independência nacional, mas é também o ano que marca a passagem dos 40 anos da diplomacia moçambicana, isto considerando apenas o período pós-colonial, se bem que mesmo antes da independência já havia moçambicanos percorrendo caminhos, abrindo corredores de diplomacia. É isso que vamos tentar perceber durante uma hora, os 40 anos, o percurso melhor da diplomacia moçambicana, e temos como mote a recente celebração do 7 de setembro, Dia dos Acordos de Lusaka, assinados em 1974 e que permitiriam que em 1975, efetivamente se consumasse a independência do país. Melhor painel não poderia ter para esta conversa Joaquim Chissano, Jacinto Veloso e Mariano Madcinha, três figuras que integraram diferentes funções governativas, mas sobretudo fizeram parte da equipa de negociação dos acordos de Lusaka. Aos três, boa noite, bem-vindos e sobretudo muito obrigado pela disponibilidade. Começaria pelo princípio, naturalmente, pela gênese. Efetivamente, como é que podemos definir o início da diplomacia moçambicana do ponto de vista dos seus precursores e de que forma é que começa, se considerarmos que o 1975, ano da independência, não é efetivamente o ponto de partida? Começaria por si, Excelência Joaquim Chissano. Bom, se formos à procura de ponto de partida da diplomacia moçambicana, teríamos que ir para muito longe no nascimento do próprio nacionalismo nos anos 50, nos anos 40, mas não vamos falar nesses períodos, porque havia uma busca de contacto com o mundo, né? Já nesses períodos. Mas, sobretudo, podemos abordar o período da denúncia do colonialismo português, já nos anos 60, 59, 60 e 61, quando nós procurávamos abordar pessoas no estrangeiro para lhes pôr ao corrente do que é o colonialismo português e pedirmos o apoio necessário para acabarmos com o colonialismo português. E quando, enfim, se criou a Frelimo, houve, portanto, no seu primeiro congresso, uma delineação de ações principais a levar a cabo, e tudo estava focalizado na busca de apoios para a luta de libertação nacional. Bom, felizmente, nessa altura já tínhamos um presidente da Frelimo que tinha estado em contato com as Nações Unidas e com vários líderes africanos e não africanos nas próprias Nações Unidas, e que conhecia bastantes organizações internacionais, incluindo americanas e não americanas. Então, nesses contactos é onde começamos a formar a consciência do que é o mundo diplomático. E alguns de nós que estamos aqui estivemos a representar também a Frelimo em várias capitais, em diversas capitais. E eu pessoalmente acabei sendo nomeado como um representante permanente da Frelimo em Dar es Salaam, já nos anos 70, e ali tinha que interagir com diplomatas de vários países e com a própria Tanzânia, né? Portanto, já tínhamos mais relações bilaterais, Frelimo, governo da Tanzânia, Frelimo, partido da Tanzânia, que era TANU,
mais tarde CCM. Estas representações equivaliam-se às embaixadas, por exemplo? Sim, acabamos sendo considerados como embaixadores, né? A maneira do trato, éramos convidados para as mesmas funções, como direi, os mesmos eventos, da mesma maneira que eram convidados os diplomatas que representavam os seus países. E à medida que a luta de libertação ia crescendo, né? E os outros países representados pelos seus embaixadores também considerávamos mais ou menos ao nível deles. Senhora Jacinto Veloso, olhando para este percurso todo do passado, conforme dizia o Sr. Joaquim Chissano, que tem um ponto particular no surgimento da consciência nacionalista, eu gostaria que se debruçasse em relação ao papel específico de Eduardo Mondlane, particularmente do seu legado na formulação da diplomacia dentro da Frelimo e depois aquilo que seriam subsequentemente as diretrizes que o país iria adotar e seguir. Sim, eu também fiz parte, a certo momento, gostava de dizer, Joaquim Chissano, fui representante adjunto da Frente de Libertação em Argel, na Argélia, e como tal desempenhei essas funções que para os argelinos eram consideradas representação diplomática. Na realidade, como estava a dizer Joaquim Chissano, eram convidados para os dias nacionais ou nacionais da Argélia ou de outros países amigos, como ao mesmo nível que os embaixadores de outros países. O que eu retive a acrescentar isto que já foi dito é a orientação, retive até hoje, a orientação estratégica da ação diplomática da Frente de Libertação de Moçambique e depois, mais tarde, do país independente e talvez ainda até hoje, que foi definida pelo presidente da Frente de Libertação, Dr. Eduardo Mondlane, que ele definiu de uma maneira que, numa palavra, define a estratégia, dizendo que temos que, o nosso papel, nosso objetivo é ganhar cada vez mais amigos e reduzir as forças hostis à libertação. Este é aquilo que nos orientou e que sempre me orientou, inclusive até hoje, já não estou no governo, naturalmente, mas como cidadão, penso que mais ou menos responsável, a defesa do interesse nacional é esta, ganhar cada vez mais amigos, cada vez mais apoios e reduzir as eventuais hostilidades que possam aparecer no caminho do desenvolvimento. Naquela altura, podiam aparecer no caminho da libertação, da conquista da independência nacional. Mas esta intenção de ganhar mais amigos e não criar inimigos era desafiante olhando para o contexto global, a questão dos blocos, a questão da Guerra Fria. Que ginástica é que era preciso fazer do ponto de vista diplomático para conciliar, se calhar, as relações de amizade ou da simpatia que a Frente como movimento gozava desta parte ou da outra parte, considerando este período de radicalização de posições em termos da política internacional? Bom, este é o princípio. Portanto, a partir daqui, a nossa ação deve ser guiada por este princípio. Durante a própria luta, penso que tanto Joaquim Chissano como Mariano Massinha podem explicar melhor. Por exemplo, uma das aplicações do princípio foi o facto da Frente de Libertação ter conseguido o apoio simultâneo da China e da União Soviética ao mesmo tempo. Por acaso conflituavam? Quando havia um conflito que naquela altura parecia um conflito insanável. E na prática, pela persistência e pela explicação que nós estamos a defender o nosso interesse
o interesse do país ainda não éramos independentes. O interesse nacional naquela época era conquistar a independência e precisamos do apoio de todos. Não podemos estar com uns e ignorar os outros, ou estar com uns contra os outros. E essa política teve a vitória. Acabámos tendo apoio de ambos estes países que estavam em conflito muito sério na época. Senhora Mariano Matsinha, quer referir-se particularmente a este desafio de angariar mais amigos e evitar inimigos quando os nossos amigos, entre eles, também estão de costas voltadas. Portanto, o que é que isso implicava do ponto de vista de ginástica diplomática para o jovem movimento de libertação nacional? Não, fundamentalmente foi isso que o Dr. Mondlane implicou a todos nós. Nessa altura, talvez um aspecto a referir aqui é o seguinte. Naquela altura, o conflito sino-soviético era muitíssimo grave. E nós éramos muito jovens nessa altura, né, 20 anos. Então, havia entre nós muita discussão sobre esse conflito. Havia aqueles que eram apelidados de pró-soviéticos e os pró-chineses. Então, Mondlane percebeu-se disso. Então, o que ele explicava consistentemente a nós é que nós não devíamos ser nem pró-soviéticos, nem pró-chineses, nem pró-quê. Devíamos apenas ser pró-moçambicanos. Devíamos dedicar apenas a Moçambique. Isso para não desviar a nossa atenção da luta de libertação nacional. Eu penso que também, talvez acrescentar também outra coisa, para além das relações que nós tínhamos com os países socialistas, mas também tínhamos não relações com governos ocidentais, mas nós tínhamos, havia em países ocidentais organizações que nos apoiavam, da sociedade civil. Tínhamos na Inglaterra, tínhamos nos Estados Unidos, tínhamos na Alemanha, com governos mesmo, tínhamos nos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, etc., Finlândia, etc. Aí já tínhamos relações com os governos provavelmente do Ocidente. Mas noutros sítios eram organizações que nos apoiavam. Mas voltando a esta questão, que me impressionou bastante, aliás, não é? Que, olha, devemos dedicar toda a nossa atenção a Moçambique, ser pró-moçambicanos e nunca entrarmos em conflitos fora do país para não dividir o apoio que nós temos do mundo. Nós tínhamos apoio nessa altura. Então, havia claramente uma orientação para a busca de alguma neutralidade. Exatamente. Era isso. Mas em outros casos concretos, podia passar a voltar para o Sr. Joaquim Chissano, em alguns casos concretos já não foi assumida esta postura de neutralidade. Houve mesmo um posicionamento da Frelimo, por exemplo, quando as forças do Pacto de Varsóvia invadiram a Checoslováquia, quando Israel invadiu o Egito. Houve um posicionamento claro do movimento condenando. Portanto, que diferenças, como explicar essa diferença de abordagens de uma circunstância para outra? Se não se apressasse a fazer uma pergunta, eu teria levantado essa mesma questão, que já tinha intenção de fazer, para dizer que pode parecer que nós estávamos aflitos à busca de parceiros e que íamos esquecer dos nossos princípios e dos princípios universais também. Mas não era isso que se passava conosco. Nós mantínhamos princípios. Por exemplo, queríamos ter boas relações com os países ocidentais, mas dentro de princípios. E tínhamos as relações com os países socialistas dentro de princípios, mesmo com países africanos. Nós nunca deixamos os princípios de fora. E o exemplo
é um desses que nos deu, que em 1968 os 8 países do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia, no intuito de impedir que houvesse reformas de liberalização do país. E o presidente Mondlane não hesitou em orientar-nos a expressar o nosso ponto de vista, que foi de protesto contra esta invasão. Um movimento de libertação que podia se sentir fraco, portanto não podia, mas teve essa coragem, sob o risco de perder apoio daqueles países socialistas, que era o apoio forte que nós tínhamos. Dizíamos, sim senhor, vocês são amigos, mas neste ponto nós não estamos de acordo. E outro exemplo foi o de a ocupação dos países árabes por Israel. Nós tínhamos relações boas com Israel. Israel dava-nos algum apoio. Até... Havia militares moçambicanos, quer dizer, da Frente de Libertação Moçambique em formação lá do outro lado. Sim, até nos forneciam equipamento, estavam na área das comunicações e dos primeiros socorros, e são os grupos que foram treinados lá, na área das comunicações e dos primeiros socorros. Mas quando eles ocuparam territórios árabes, nós dissemos, isso não é compatível com a nossa luta, nós estamos a lutar para a libertação e alguém vai e ocupa um território, coloniza. Então, cortamos as relações com Israel. Não tivemos medo de perder o apoio material e financeiro. É assim que nós nos relacionávamos com todos. E é essa coisa que o presidente Mondlane nos ensinou. E queria acrescentar também que, desde o princípio, o presidente Mondlane não deixou de contactar forças vivas do Ocidente. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, contactava. E falava com os governos também, para que mudassem a sua postura em relação ao colonialismo português. E essa política foi seguida depois da independência, quando o presidente Samora Machel insistiu com os Estados Unidos da América que nós queríamos ter bom relacionamento com os Estados Unidos da América e cooperar com os Estados Unidos da América. Quando insistimos dizendo que não íamos privilegiar um país ou outro, nós iríamos tratar todos os países de igual. Esta era a continuação daqueles ensinamentos e daquela experiência que também tínhamos adquirido durante a luta de libertação. Voltando ao período antes da independência, é sabido que houve um esforço por parte de Eduardo Mondlane de conseguir a independência pela via diplomática de negociação. E essa hipótese foi liminarmente rejeitada, o que fez perceber que a via militar, de facto, seria aquela que possivelmente poderia conduzir à independência. E mesmo assim, a frente diplomática, mesmo a Frelimo avançando para a luta armada, a frente diplomática nunca foi afastada. Gostaria que nos pudesse elucidar em relação a de onde é que vinha esta percepção de que este esforço diplomático, de facto, deveria continuar. E nessa diplomacia, efetivamente, o que é que, essencialmente, a Frelimo buscava? Além dos apoios, buscava denunciar o regime colonial, buscava mais simpatia internacional. O que é que era a meta da diplomacia? Bom, é preciso ver que a Frelimo não era uma organização belicista. Portanto, sempre acreditou no diálogo. O que era preciso é que esse diálogo acontecesse dentro, repito, de princípios. E
a Frelimo foi sempre de busca de soluções pacíficas. Ora, esta visão surge por causa da forma mesmo como o nacionalismo moçambicano cresceu, ou nasceu e cresceu. Lembramos-nos do próprio episódio de Moeda, né? Onde houve o massacre de Moeda. Isso ocorreu quando os moçambicanos iam em busca de um diálogo para a solução do problema que lhes preocupava, que era o da colonização. Ora, ao se organizar a Frente de Libertação, todos esses princípios foram tomados em consideração. Princípios de democracia, de encontrar em vários textos desses tempos esta insistência com a palavra da liberdade, da dignidade, da democracia, etc. E portanto, esse aqui é o único caminho que nós tínhamos, de buscar isso. Agora, a luta armada era uma das formas, o último recurso. E a nossa luta era política, diplomática, cultural e armada. Por isso que eu prefiro chamar a luta de libertação nacional do que de falar de guerra, né? Porque houve uma discussão sobre o departamento que nós que criamos, né? Como que havia de se chamar? Se havia de se chamar departamento de guerra ou departamento militar, e decidiu-se chamar. Mas não era apenas, não era uma simples questão de retórica, havia um fundamento filosófico, né? De chamar Departamento de Defesa e Segurança e Defesa, DSD. É assim que se chamou, porque, bom, em Portugal havia Ministério da Guerra, etc. E nós não achamos que nós estávamos na defesa dos interesses do povo moçambicano e não éramos os que provocavam a guerra, nós só não éramos os belicistas. Certo. Senhor Jacinto Veloso, já percebemos que a diplomacia visava, de facto, fundamentalmente, vamos assumir isso, denunciar o regime colonial, a sua crueldade, mobilizar apoios, simpatias para a luta pela independência, mas gostaria que se referisse de forma muito concreta onde é que se situava a diplomacia da Frelimo no campo da fragilização do inimigo perante organizações internacionais, por exemplo. Onde se situava? Que papel, né? Digamos, que papel buscávamos apoios, mas também havia uma intenção natural de fragilizar o agressor, o invasor, neste caso o regime colonial. Bom, eu acho que é isto que já foi dito, que a ação diplomática da Frente de Libertação foi exatamente denunciar a injustiça do governo, a injustiça da situação colonial e demonstrar que a causa da libertação era uma causa justa e, como já foi dito, que o recurso à luta armada foi o último recurso, porque não era, como disse Joaquim Santos, a Frelimo não é uma organização belicista, é uma organização que luta, que queria resolver as questões pelo diálogo. E o presidente Mondlane fez essas demarches todas e concluiu-se que não havia possibilidade de diálogo. Portanto, o último recurso foi a luta armada. Portanto, era preciso demonstrar a todo mundo, Ocidente e o bloco chamado Bloco de Leste, que, no fim de contas, que simpatizavam mais com a nossa luta, que a nossa luta era justa. E o objetivo que queríamos alcançar era mais do que justo. E, portanto, daí veio o grande apoio, não só dos países progressistas, que chamávamos alguns o Bloco Socialista, mas não só, países progressistas, mas também de todas as forças progressistas dentro dos países ocidentais que
por alguma razão e por alguma intoxicação ocidental, consideravam a Frelimo como um potencial agente do comunismo internacional. Portanto, Portugal fez uma demarche para mobilizar o Ocidente contra a Frelimo, não porque era pela independência nacional, mas porque era um potencial agente da União Soviética e dos países socialistas. Há bocado não se falou, mas talvez fosse útil depois. O presidente Mondlane, na sua explicação, informação, por exemplo, ao governo americano, convenceu a administração Kennedy a votar contra Portugal acho que era uma comissão da descolonização, a favor da independência de Moçambique e contra o aspecto colonizador de Portugal. Portanto, não sei se estou a responder a sua pergunta, mas acho que o que já foi dito justifica, quer dizer, o trabalho foi feito, foi demonstrar que a luta é uma luta justa e o objetivo é um objetivo universalmente aceito e defensável. Falamos então de forma um pouco mais concreta dos acordos de Lusaka. Que forças teriam sido determinantes para a concretização deste acordo, a seu ver? E pergunto-lhe na qualidade de integrante da equipa que esteve da parte da Frelimo envolvida nestas negociações. Eu não percebi a pergunta. Estava a referir-me especificamente aos acordos de Lusaka e queria ouvir o Sr. Mariano Matsinha em relação aos fatores e as forças que terão sido determinantes para que se chegasse a este entendimento de que Moçambique, de facto, tinha direito à independência. Bom, é preciso perceber que depois do golpe de Estado em Portugal, a Frelimo tomou uma posição. Sim, senhor, saudou o povo português pela sua liberdade, mas quanto a nós, esse governo democrático que se formar em Portugal, para nós não significava um júbilo ilimitado, né? Porque nós estávamos a lutar para a libertação de Moçambique. E essa luta de libertação de Moçambique haveria de continuar. Foi mais ou menos a posição que a Frelimo tomou. Depois tivemos o primeiro encontro em junho de 74, em Lusaka. Nós íamos lá com ideias muito firmes sobre a nossa independência. E foi chefiada pela delegação. A delegação nossa foi chefiada por Samora Machel, que era presidente da Frelimo. E quando chegámos a Lusaka, então notamos que a delegação portuguesa, que era dirigida pelo Dr. Mário Soares, que era então ministro do Negócio Estrangeiro de Portugal, vinha com um mandato muito pequeno. Vinha negociar apenas o cessar-fogo em Moçambique. Quando, na verdade, da outra parte se queria a independência total e completa. Primeiro, Portugal tem de reconhecer a nossa liberdade e a independência. E como é que foi negociar com este interlocutor, por um lado válido, porque representante do regime colonial português, mas por outro lado pouco válido porque não tinha plenos poderes para negociar? Como é que foi esta diplomacia? Eles não tinham plenos poderes. Pois. Então, quando regressamos a Dar es Salaam, a Frelimo reuniu-se e analisou essas primeiras negociações que tiveram em Lusaka. Então, a Frelimo decidiu que, olha, temos de ver onde é que realmente se situa o poder real em Portugal. Se está no governo português ou está algures. Então, chegamos à conclusão que o poder real em Portugal era detido pelo movimento das Forças Armadas. Os militares, portanto. E a partir de lá, então, decidimos entrar em contato com o movimento das Forças Armadas. E iniciou-se uns contactos que eu chamo de secretos. E o doutor Almeida Santos diz que não é secreto, não eram secretos, eram discretos, seja como for.
A verdade é que essas negociações não foram publicadas. Entramos em contato com o movimento das Forças Armadas e isso realmente foi uma decisão correta, porque as forças reais em Portugal eram detidas pelo movimento das Forças Armadas. É o que se chama acordo militar. Está a referir-se ao acordo militar. Das Forças Armadas, yeah. Certo. Senhor Joaquim Chissano, que memórias concretas guarda desta experiência de ir para uma negociação com um interlocutor que, por um lado, é legítimo, mas não tem todos os poderes para negociar em circunstâncias de igualdade? Bom, é claro que nós descobrimos que eles não tinham poderes durante a negociação. Nós não estávamos preparados para ir negociar com um interlocutor que não tivesse poderes, tanto mais que nós fizemos um ensaio muito profundo, tentamos prever quais seriam as posições da parte portuguesa e a nossa estratégia de como fazer compreender os nossos pontos de vista. Íamos também numa posição de força, porque não sabíamos qual era a situação no seio das Forças Armadas Portuguesas, sobretudo daqueles que estavam no terreno, que estavam cansados de combater para uma causa injusta. E, portanto, nós tínhamos feito uma boa preparação. Mas, é claro que em Lusaka a parte portuguesa teve que se conformar e regressar a Portugal a busca de um novo mandato. Estava tudo bem claro. Portanto, para nós não foi muito difícil tratar com essa delegação, né? E sobre o acordo de Lusaka é conhecido, mas já o chamado acordo militar, que se diz não é conhecido, o que é que se lhe oferece dizer? Esse é o acordo que se referia